Olá, estamos aqui para mais um Papo Cabeça e hoje a gente vai falar de um tema muito sério, gente. Não que os outros não sejam, mas esse eu confesso que é um tema que está me preocupando e eu confesso que eu tô advogando em causa própria, tá? Eu tenho um filho adolescente e hoje a gente vai falar sobre violência na adolescência. Gente, esses adolescentes estão matando, né? O que a gente pode fazer para evitar isso? E por que isso acontece? Para falar sobre isso, estamos aqui com Fábio Leocádio, psicólogo e psicanalista. Fábio, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer aí, tá? estar falando com você e com seu público. Obrigada. E Djalma Pereira, diretor de ensino das escolas municipais de Uberaba, tá? E doutor em educação. Djalma, desculpa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, viu? Eu sei que você deve estar lá, né? Depois do que aconteceu. Um período muito fácil não, mas muito prazer em estar aqui com vocês. Bom, gente, eu vou começar com você, tá, Fábio? Em outro programa, nós falamos sobre a série Adolescência, que traz um caso desse, né? Um menino de 13 anos. Gente, é spoiler, não posso fazer nada, desculpa. Mas se não assistiu, assista, porque vale a pena, tá? Um menino de 13 anos que assassinou uma colega porque ela simplesmente não quis ter um date, né? Um encontro com ele, não quis uma relação amorosa, afetiva com ele. Ele vai lá, pega uma faca e mata a menina. O que é isso, Fábio? A psicologia explica? Freud explica? Sempre tem explicação, né, Núbia? Sempre tem explicação. Logicamente, cada caso é um caso e cada caso tem uma motivação. Nós, quando a gente fala na questão de chegar às vias de fato numa situação dessa, é um caso extremo, né? Porque, quem ou não, nós somos feitos de sentimentos, somos feitos de emoções. E na adolescência, isso é um momento que é mais aflorado ainda. Por quê? Porque é na adolescência que as pessoas querem consolidar algumas coisas como personalidade e conquista de espaço, formar um estilo de vida, escolher as pessoas com quem se relacionam. São decisões importantes, ao mesmo tempo em que elas é um turbilhão de mudanças hormonais, né, mudanças no corpo, né, e aí a gente muitas vezes não presta muita atenção nessas mudanças e a importância dessa fase que é a adolescência. E nem todos nós, né, por todas as fases da nossa vida, nós realmente temos os apoios que são necessários para a construção desse ser que será no futuro um adulto. Então, essa questão de chegar ao extremo, tem casos, você falou da série, tem casos que a gente vê também na vida real, sim, né? Que muitos, a gente sabe né? Muitos, né? E tem explicação? Tem. Mas para cada caso é necessário um olhar diferente. Perfeito. Né? É um olhar diferente, uma observação, para se chegar, não sairmos, né, com aquilo como sendo pronto, né? Uma receita de bolo, ó. Tem. Todo mundo que faz isso é por isso. Não é, gente, tá? Não. Cada um, como você disse, né, Fábio, tem um fundamento, tem um porquê. Mas o fato é que quando você vai pegar, por exemplo, a série como exemplo, né, sem dar spoiler, você pode ver que quando a gente, pelo olhar da família, haveria mais espaço para um cuidado, haveria mais um espaço para prestar atenção. Hoje em dia nós falamos que o jovem está muito enquartelado, da infância até a adolescência e muitas vezes a fase adulta. O que prevalece? Os jogos, a internet, as telas. Né? Então, isso é bom ou é ruim? E na formação desse indivíduo, né, que é o indivíduo que está em desenvolvimento, que a gente fala com o adolescente, prestar atenção é fundamental. Aonde você com quem você está falando, como você está falando, né? Que sites que você está acessando, que temas que vêm, né? E são importantes. E muitas vezes, assim como o jovem, os pais também estão tomados pelo uso da tela. Então, infelizmente, essa questão do cuidado para esse adolescente, não posso dizer, né, efetivamente, porque a gente pode lá com um peso muito grande na família, mas de certa forma negligenciada, né, nessa construção desse ser humano. E no meio do caminho acontecem eventos como essa da série, né, em que a pessoa perde, de certa forma, o controle ou vai para um viés, e às vezes tem, e gente, como eu falei novamente, falando novamente o que eu falei, tem que ser observado, tem que ser estudado, tem que ser investigado. Por que acontece? Alguma coisa tem. Do nada não aparece. Não, sem dúvida nenhuma, né? E aí, Djalma, como foi isso lá em Uberaba? Na verdade, a gente tem que entender que o homem é um ser social, ele se constitui em sociedade.
E as relações sociais são complexas. Elas exigem e demandam uma série de situações onde você precisa abrir mão, onde você precisa ceder, outras você precisa se posicionar. E isso é construído nas relações. Essas relações hoje estão comprometidas. Seja na escola, seja fora da escola, relações seja na família. Líquidas, como diria Zygmunt Bauman. Exatamente. Por exemplo, vou tornar aqui a história um pouco saudosista, mas quando a família se reunia na hora do jantar, o pai, a mãe, o avô trazia algumas histórias, experiências de vida, isso ia constituindo um cenário de aprimoramento do ser humano, né? Onde a criança, o adolescente, ele tinha como reproduzir, né, aqueles feitos, ele se inspirava naqueles feitos. Hoje ele se inspira naquilo que as telas trazem, né, naquilo que a rede social traz. O diálogo foi limitado, né, as relações sociais estão limitadas. Isso é lógico que fica evidente aí na escola, que é um lugar de relações sociais, fica evidente no clube, fica evidente até em festas. Em casa, né? Em casa também. Cada um com seu celular, cada um do seu jeito e vamos viver juntos, mas separados. Exatamente. Aquela questão de, eu tenho que respeitar o espaço do meu filho, a privacidade do meu filho. Isso é um tema bem complexo. Rapaz, por coincidência, essa semana eu falei com meu filho sobre privacidade. Ele, mas você não respeita a minha privacidade. Fiz, filho, eu acho que você não tem consciência dos riscos que você está correndo. Essa semana, uma menina de 13 anos entrou em contato, estava em contato com um rapaz que parecia muito mais jovem, marcaram o encontro, ela não contou nada em casa e foi uma emboscada. Ele estava com outras pessoas e ela foi brutalmente violentada por vários homens, uma menina de 14 anos. Né? Deixa ser privacidade. No programa que a gente fez sobre a série Adolescência, né, uma psicopedagoga incrível, Esther Guimarães, um beijo pra você, querida. Ela fala assim: a gente não tem que confiar em adolescente. O adolescente tem um juízo de ervilha, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Sim. E a gente tem que falar sobre isso. Eu sempre digo que o programa... Mas é justamente a fragilidade, você concorda com você? Porque, como a gente falou, essa questão da desenvolvimento, o adolescente é um ser em construção, essencialmente moldado por emoções e sentimentos não compreendidas ainda. E junto com isso, uma chuva de hormônio. Isso. Então, como é que você pode exigir que eles tenham um discernimento total sobre aquilo que faz? Discernimento, gente, é juízo. Foi isso que ele quis dizer. Que eles não têm juízo, entendeu? É a mesma coisa. É o adulto responsável, o pai, a mãe, o responsável, que tem que mediar isso. Efetivamente. E não é essa questão de sou mal, sou ruim, sou mal. O interdito, a gente fala lá na psicanálise, que tem alguém que tem que colocar limite. Porque é a partir do limite que ele passa a raciocinar e falar assim, olha, será que eu estou mesmo no caminho? Será que eu não estou no caminho? Deixa solto para você ver. Acontece esse tipo de coisa. Agora, se alguém está... Não é colocar um foco efetivamente no adolescente em si, né? Não deixar fazer, mas prestar atenção. Porque ele também quer atenção. Ele quer a liberdade dele, mas ele quer o caminho. Uhum. Então, deixar solto é prejudicial. Não, perfeito. E, gente, todo mundo precisa de limite, né? Sim. Criança e adolescente precisam mais, tá, gente? O psiquismo, a personalidade está sendo moldada principalmente na adolescência. Aquilo que vai chegar lá na fase adulta, muito do que está sendo construído se constrói na adolescência. Lembrando, né, Fábio? Escolhas fundamentais que passam pelo psiquismo, pela sociedade, pela cultura, aquele meio que ele vive. A escola é um deles. Escolhas importantes estão sendo feitas ali. Mas é sozinho? Você se sente bem quando você está sozinho, fazendo escolha? Não é bom trocar ideia? É ótimo. É esse o princípio. E aí, como é que a escola trabalha com isso, Djalma? Existe uma rede de apoio que a escola procura desenvolver. Isso, quando eu falo dessa rede de apoio, não é só nas escolas públicas, não. A gente entende e enxerga hoje que as escolas têm procurado tornar cada vez mais a escola como um ambiente seguro. Esse ambiente seguro, ele propõe sempre rodas de conversas, palestras, orientações individuais. As escolas procuram apoio do CRAS, procuram apoio de outras entidades que tenham já a expertise, né, de lidar com
as necessidades, né, das crianças e dos adolescentes, porém, ainda não existe um lugar seguro onde as crianças possam expressar todas as suas angústias, todas as suas raivas, toda a sua sensibilidade. Até porque nesse mundo de imagem que vivemos, elas procuram sempre não demonstrar essa fragilidade, ou o extremo oposto. Elas demonstram a fragilidade extrema, né, para que sejam afagadas. E a violência é um desses movimentos, né, de pedido de socorro. Né? Quando uma criança exerce a violência, muitas vezes, a maioria das vezes, é um pedido de socorro. Eu me lembro de uma situação, quando eu estava como diretor de uma determinada escola e atendendo uma família, e os pais diziam, não, eu só quero que o meu filho seja feliz. Ele tem que ser feliz, né? E eu dizia a eles, olha, tudo bem, mas vocês não podem obrigá-lo que ele seja feliz o tempo todo. Você é feliz todo o tempo? Não, e nos seus parâmetros, né? Sim. Defina a felicidade para mim, por favor. Exatamente. Porque a minha felicidade é ir pra Bahia, gente. Eu vou pra Bahia, eu fico feliz, tá? Vou falar logo, porque a minha felicidade, mas não é a sua. Não, e né? o peso da responsabilidade. A família coloca na criança, no adolescente, a responsabilidade de ser feliz. Eu estou fazendo tudo por você, então você tem que ser feliz. E o menino muitas vezes não se sente feliz. E vem uma culpa, e vem um processo todo de degeneração aí dos sentimentos, né, de preocupações que ele não deveria ter, e aí começam atitudes que vão em busca dessa felicidade que tem que ser todo o tempo, né, e não existe essa felicidade todo o tempo. A felicidade é uma construção, elas são momentos, né, e o tempo inteiro a gente está lidando com outras situações adversas que precisam ser superadas para alcançar aí nosso momento de felicidade. Isso aparece na clínica. Né? Eu tenho consultório, né? Ali aqui no centro de Uberlândia, e a gente atende pessoas, adolescentes, né, jovens, e isso aparece assim, e aprendemos também pais, né? E a percepção que tem, né, é de que esse discurso de que o meu filho quer ser feliz, eu faço qualquer coisa por ele, inclusive abrir mão de ser pai e mãe. Esse é um ponto importante. Porque e a gente vai falar sobre ele aqui, né? Quando nós falamos que eu quero que meu filho seja feliz e eu entendo que o não é tristeza, eu já passo a ter problema. Isso. Porque nem um ser humano não deve receber o não, ou ter aquele que a gente fala, né, na psicanálise de novo, trazendo o interdito, o nome do pai, né, naquela que eu trazia, que é alguma coisa que cria a noção de regra no psiquismo lá na primeira infância, lá na infância. E que ensina a frustração, né, Fábio? As crianças de hoje, infelizmente, gente, não estão se frustrando. Eu quero dar pro meu filho tudo que eu não tive. Gente, pelo amor de Deus, não tem que dar nada que você não teve, não. Sabe por quê? Porque você vai criar uma criança, tá? E depois essa criança vai se tornar um adulto que não sabe se frustrar. Aí ele tem problema com a esposa ou com o marido quando casa, né? No mercado de trabalho e na vida. Eles não sabem se frustrar. Não houve um não, né? O interdito, né? Eu não sou psicanalista, não. Tô aprendendo aqui com o Fábio, tá? E, infelizmente, os pais estão fazendo isso com suas crianças, achando que é o melhor. E, gente, a gente entende, tá? Enquanto psicólogos aqui, eu vou falar por mim, pelo Fábio, que ninguém recebe manual para ser pai nem mãe, tá? Eu já falei até isso aqui, que no dia que a enfermeira me deu meu filho no hospital, eu fiz assim, e o manual? Se você não der o não, a sociedade dirá. Sim. E a frustração virá, em qualquer fase da vida. Mais dolorosa ainda, então, né? Aí por quê? Por que é perigoso isso? Porque uma vez que você não lida com a frustração, você não criou mecanismos de defesa. Exatamente. Se você não quer como eu me defendo dessa frustração, então eu não consigo, a sociedade dirá não, o amiguinho da escola não vai deixar pegar, você pega o materialzinho dele sem você pedir licença e se ele quiser, emprestar ou não, certo? Isso já causa aí uma questão de pego, não pego, né? Que é a questão primeiro do conflito. E aí que pode virar, inclusive, a violência. Mas, fundamentalmente, dentro da pessoa, cria aquela questão da frustração. Como é que você lida com isso? Você lida bem? Se você não lida bem com frustração, você fica com tristeza, com ansiedade, com depressão, baixa autoestima. Você não sabe lidar com o outro. Exatamente. Então, isso tem que ser construído a partir da gente fala, lá na infância mesmo, que é falar assim, você tem os seus desejos, mas nem tudo que você deseja, você pode.
Então, por quê? Porque o outro atravessa você. Então, você não pode... Você tem que olhar até onde é direito seu. E isso tem que ser ensinado lá na infância. E onde é direito do outro. A partir que você avança no direito do outro, né? Isso vai ter uma repercussão, porque o outro vai ficar esperando passar. Eu vou pegar a sua fala e eu vou perguntar para o Djalma. O que aconteceu em Uberaba especificamente? Tá? E por que eu estou tocando tanto nesse assunto de Uberaba? Porque é o que tem de mais próximo da gente aqui, mais recente, eu diria. E até para os pais entenderem, né? Não havia frustração ou o menino se frustrou e não soube lidar? Porque a gente ouve muita coisa, sabe, Djalma? Eu tenho que ser muito sincera com você. A gente ouviu que o menino fez isso porque a menina era feliz, a gente ouviu que o menino fez porque ele tinha inveja. Foi uma palavra que eu ouvi que para mim foi muito forte. Primeiro que inveja, gente, vamos definir dentro da psicologia, tá? Inveja não é eu querer seu relógio, por exemplo. Inveja é eu querer que você não tenha o relógio. Você não merece, quem merece sou eu, tá? Quando eu admiro o seu relógio, o relógio dele é muito bonito, de fato, tá? Quando eu quero um relógio igual ao seu, isso é admiração, tá? Para a TCC a gente trabalha assim. Então, o menino não queria ver a menina feliz, o menino me pareceu um menino... Gente, eu vi uma foto dele, eu não vou mentir também não, alguém deixou vazar. E eu fiquei com... Ele tinha uma cara de desesperado, naquele momento, de sozinho, de abandonado. Pais, por favor, eu não estou dizendo que vocês abandonaram, eu estou falando naquele momento, a forma como ele estava, por favor, e é importante a gente deixar isso muito claro. Eu não sei a história desse menino, não estou julgando a história dele aqui, é importante que a gente deixe isso muito claro, né? O que tem de falta de limite, o que teve de falta de observação naquela criança, naquele adolescente, 14 anos, né? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter um cuidado com o tal do efeito contágio. Exato, por isso que eu quero esclarecer, você entendeu, né? A gente vai, né, divulgando e falando, né, a respeito de um fato isolado, mas a gente pode incentivar que outros tantos aconteçam. Efeito, Para além disso, todas as suposições que você traz, elas são impossíveis, mas nunca saberemos exatamente qual foi. Nunca. Okay. Por quê? É um microcosmo interno daquela criança, daquele adolescente, é muito mais complexo do que simplesmente uma inveja, é muito mais complexo do que simplesmente o bullying, né? E quando a gente... ainda teve isso também. Só abrindo a parênteses, que ele sofria bullying. Não, mas eu tô trazendo justamente para que as pessoas parem de especular. Exatamente. Porque triste, né? Ele tem 14 anos. Porque veja bem, se alguém, e aconteceu muito, né? O motivo foi bullying. Sem querer, você está dando munição para outras pessoas que acreditam que estão sofrendo bullying, que elas podem também reagir da mesma maneira. Perfeito. Quando assim, e eu tenho ainda um ponto mais sensível, porque eu conheço os pais, trabalhei junto com eles, conheço os donos da escola, estava com eles no final de semana antes disso, numa feira de educação. Então, os professores que lá atuam são meus colegas, trabalharam comigo. Então, foi uma coisa que me atingiu muito pessoalmente. Acompanhei as investigações, porém, da mesma forma que nós não vamos conseguir saber, a investigação também não vai conseguir saber o que houve. O menino que praticou o ato era um menino muito inteligente, de notas muito boas. Inclusive, há pouco tempo atrás, né? Ele ainda estava no outdoor da escola, como a cara da escola. Né? Modelo, né? Como isso tudo muda de uma hora para outra? A gente não pode demonizar a família, mas a gente precisa entender que até algum tempo atrás, a família não tinha também esse peso todo sozinho. A família dividia o peso da criação do seu filho com a igreja, com o convívio social da rua, com os vizinhos, com programas de televisão que eram educativos. Então, a família dividia com outras instituições, com outros espaços, a formação do caráter da criança. Hoje quem é que cria o filho?
né? Quem educa o filho? Quem aplica para ele, quem mostra para ele as virtudes? Quem exemplifica para ele o valor das virtudes? Onde estão essas virtudes? Né? Quem valoriza a virtude? Ou a valorização é apenas dos likes, é a valorização da quantidade de seguidores, né? Então... a validação do que eu faço nas redes sociais, né? Então, no sentido de Uberaba, eu entendo que nós, ali naquele momento, nós tínhamos jovens que estavam completamente comprometidos com o seu interior, com seus sentimentos, com a sua orientação num todo, e que entenderam que uma maneira de conseguir a atenção, de conseguir os likes, de conseguir os seguidores, era praticando aquele tipo de ação. E o aluno, né, a criança, o adolescente que praticou, para mim ele foi instrumento de todo um contexto que levou até ali. Eu tenho certeza que muita gente vai falar, olha, mas ele tem que ficar preso o resto da vida, não, gente, foi um crime hediondo. As pessoas precisam de oportunidade. Uhum. Essa criança precisa ser vista como criança, como adolescente, que também foi vítima de todo um sistema que a sociedade hoje imprime. E que está em formação também. E que está em formação. Por isso que eu te falei que a foto que eu vi dele, eu senti, na TCC a gente fala muito do desamparo, né? Volto a dizer, gente, isso nada tem a ver com a família, tá? Foi aquele momento, é estanque, né? Eu imagino que ele fez uma coisa que ele nem tinha noção, tá, do que ele estava fazendo. Até isso, para mim, depois de tudo que você falou, ficou mais forte ainda, né? Era um menino modelo, bom aluno, outdoor né? Tava no outdoor da escola, né? Com certeza, um modelo, e por alguma coisa, né? Algum gatilho, né? Não sei como você chama. Até eu pergunto ao Fábio. Do meu ponto de vista, para chegar onde chegou, não foi só um gatilho. Sim, foi uma construção. Sim. Né? Certo, errado, observado ou não. Por isso que eu falei lá no início, né, na questão até da série, né, adolescência, cada caso é um caso, tem que ser um olhar diferente cada vez que a gente olha um caso desse, né? Então, ou ser investigado, ser observado, acompanhado por psicólogos, ver, até para a gente saber o que aconteceu, né? Próximo de uma realidade, porque jamais saberemos de fato. Mas o fato é que precisa ser olhado pelo olhar de uma equipe multidisciplinar, né, para poder chegar a uma conclusão. E até para poder ajudar se existe algum outro problema. E eu queria até te perguntar, porque, veja bem, todo o histórico desse adolescente se encaixa muito com aquela questão do pai e mãe. Não, mas meu filho é muito bom, meu filho, né? Em que momento os pais precisam ter esse cuidado de perceber que sim, meu filho é muito bom, mas meu filho pode errar. Meu filho Quais são os sintomas que eu preciso observar? Quais são os sinais que eu preciso ficar atento? Eu só vou colaborar com essa pergunta. Na realidade, meu filho vai errar. Né? Precisa. Com essa formação. Exatamente. Gente, se a gente erra, se a gente não erra, a gente não aprende. Tá? Isso é fato. Quem não errou aqui, levante sua mãozinha. Ninguém vai levantar, porque todos nós erramos. Em em vários momentos da vida, com certeza em vários, tá, gente? A gente não comete um erro só na vida toda. Eu tenho 56 anos, tem um caminhão aqui atrás, tá? Graças a Deus. Graças a Deus, tem um monte de erro aqui atrás que fazem parte da minha construção e que fazem eu ser quem eu sou hoje, né? Mas, por favor, Fábio, fica à vontade aí. É questão dos sinais que os pais precisam ficar atentos para que não fiquem mascarando, né? Meu filho é muito bom, meu filho nunca faria isso, meu filho não vai fazer isso, né? Qual os sinais que os pais podem ficar atentos para que evitem, né, essa cegueira? É justamente não partir do princípio que não precisa ser observado. Né? Como eu falei anteriormente, eu afirmo, observar o que está acontecendo na vida, não invadir as redes sociais, mas observar. Né? Prestar atenção no enquartelamento. A criança... O quartelamento é ficar no quarto, tá, gente? Isso foi exacerbado, né? Isso cresceu
né, com a pandemia. Por quê? Porque as pessoas, né, para poder sobreviver muitas vezes nesse mundo de solidão, de fechamento, né, de se encerrar dentro de casa, se fechar dentro de casa, foi para dentro do quarto. Então o adolescente acostumou com isso e ele não saiu desse hábito ainda. Então o pai, se o adolescente não sai, o pai tem que entrar, a mãe tem que entrar para observar o que está acontecendo. Segundo, mudança de comportamento. Normalmente, quando acontece alguma coisa está acontecendo com o jovem, com a criança, com o adolescente, ele muda comportamento, né? Sono, inversão de horário de dormir, comia lá na cozinha junto com todo mundo, passa a comer lá no quarto, né? Usa muito a internet, né, para conversas, tentar chegar até onde está essa conversa, saber com quem ele está conversando, né? Isso é importante, né? Isso ajuda a identificar, mas fundamentalmente mudança de comportamento. Normalmente, quando está acontecendo alguma coisa diferente, o jovem, a criança é de um jeito, ele está mudando alguma coisa, ele muda o comportamento. Ele esconde mais as coisas, ele deixa de falar, ele passa a comer sozinho, fica horas e horas trancado no quarto, né? Conversava um pouco com o pai e com a mãe, deixa de falar, né? Resultado na escola, né? Isso tudo são meios sinais, de você né? observar. Quando a gente atende lá na clínica e atende pais, né? Eu sou cooperado da Unipsico, né? Então a gente atende muito essas pessoas que são família, e principalmente aqui de Uberlândia. A gente percebe que os pais estão procurando, de certa forma, também até aconselhamento dentro da psicologia de como lidar com essas questões, porque está realmente muito forte, né? Essas questões de como observar a vida desse filho e como observar coisas que estão acontecendo e que muitas vezes não se enxergam. Eu vou aproveitar sua fala sobre a Unipsico, que é parceira, nossa patrocinadora do nosso programa, junto com a Clínica Carlos Chagas, e produtora também, tá, gente? E lembrar que é o seguinte, terapia, eu estava comentando aqui com os senhores que esse programa, ele tem o objetivo de levar a psicologia para todo mundo, porque infelizmente nem todos têm condições. Mas a Unipsico traz planos fantásticos, tá? Que torna a psicologia acessível para todo mundo. Tá? Pelo menos para a grande maioria, eu vou dizer. Todo mundo é muita gente, né? Para a grande maioria. E é tão importante isso, gente. Por quê? Porque às vezes, na realidade, às vezes não. O pai e a mãe dão o que eles têm com o que eles têm. Ou seja, você não vai dar nada que você não tem. E nós temos dúvidas. A gente aprende a ser pai e mãe com os nossos filhos. A gente não tem uma escola de pai e mãe. A gente não tem... A gente aprendeu algumas coisas com os nossos pais, mas os tempos mudaram, né? E as realidades mudaram. E a gente precisa se adaptar ao novo também. E a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, para que a gente possa cuidar da saúde mental do outro, né? Nesse sentido, eu quero realmente falar para as pessoas que procurem, né, a psicologia. Eu, por exemplo, para conseguir fazer o meu trabalho, eu tenho terapia semanal e aí cada 3, 4 meses, meu psiquiatra também já me dá uma olhada para conferir se eu estou com a sanidade em dia para continuar fazendo o meu trabalho. São 4 anos que ininterruptos de terapia, tá? Eu tenho 35. Não, 35? Eu tô com 35. E outra coisa aí, desse ponto também é importante, o professor. A formação do professor, que é aquele que vai lidar com o adolescente, boa parte do tempo, muitas vezes mais tempo que o próprio pai e mãe, né? Esse professor também, ele vem de uma escola, né? A experiência dele de escola não é a escola de hoje. É uma outra experiência de escola. E a sua formação não traz subsídios suficientes para que ele embase aí uma ação efetiva no cuidado com os adolescentes. E eu não estou dizendo isso aqui depreciando o professor, não. O professor, inclusive, ele é um artista, um guerreiro, porque apesar disso... E um eterno aprendiz também, né, Djalma? Apesar disso, ele tem ficado em sintonia com todas essas coisas, tem procurado, né, auxiliar, prever, né, tudo, mas a gente precisa se preocupar com
os professores também, como não só como formadores, né, mas também como seres humanos que ali estão muito próximos, muito envolvidos com tudo isso e que têm condições de beneficiar, né, esse trabalho junto dos adolescentes de forma a tornar o espaço ainda mais seguro, de dar um apoio ainda melhor para as famílias, né? A gente precisa que não aconteça tanto quanto acontece, aquela coisa do professor chama a família, diz, olha, seu filho fez isso aqui, tá? Meu filho não, meu filho de jeito nenhum, onde já se viu? A gente precisa unir forças e não ficar numa queda de braços de quem está certo e quem tá errado. No antagonismo, né? Cada um pro seu lado. E vamos falar sobre isso, gente, porque é o seguinte, olha só, quem cuida de quem cuida, né? A gente fez um programa aqui falando sobre isso, de forma geral, muito mais para a questão de nós que somos da área de saúde. Mas vamos trazer o professor para esse lugar? Né? Como é que tá a saúde mental desse professor para aguentar uma sala com 23, 24, 25, 30, 35, né? Não, eu já tive uma aula com eu sou professora universitária há muitos anos, e eu tive uma turma com 109 alunos. E eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. E eu queria saber o nome de todo mundo, porque todo mundo é especial. E, gente, como é que eu vou decorar o nome de 109 alunos? Aí eu olhava assim, né, fazia os exercícios. Normalmente dava certo. Mas tinha dia que o branco, né? E eu fazia assim, como é que a gente dá conta de tanta gente na sala de aula? Porque, gente, a gente ensina em bloco, mas eles aprendem individualmente, né? E a gente tem que ter esse olhar. Aí eu descobri nessa sala que eu tinha um aluno adicto. Adicto, gente, é um nome bonito de viciado. Acho que eu já falei isso aqui para vocês. Ele usava cocaína e maconha. Normalmente tá junto. Estão juntos. Exatamente. Deixa eu respirar. E aí eu descobri isso. Teve um dia que eu chamei ele no local que guardava os itens de limpeza da sala. Porque ele chegou na sala dopado, né? Drogado, na realidade. E ele estava muito agressivo, não sei o quê. E ele me respondeu, e ele me adorava, né? Eu chamei ele, aí foi nesse dia que eu descobri. Eu vi que ele estava muito drogado. Eu achei que era bêbado, na realidade. E quando eu chamei ele... não vou não. Eu falei, vai, embora. Não tem jeito não, agora você vai. Ele foi. Depois desse dia, gente, ele mudou tanto. Ele passou um tempo sem usar drogas. Depois, eu deixei de dar aula para ele, é só um semestre. Um ano depois, os meninos que sabiam que eu gostava, colegas dele que sabiam que eu gostava muito dele, chegou na sala, que eu estava dando aula, e me contaram que ele tinha falecido. É difícil. Nossa, eu nem dei mais aula, eu não prestei mais para nada, eu chorei muito, né, dá até para perceber. Me senti responsável, porque eu podia ter seguido com ele, e depois eu me dei conta, ninguém ensina a gente a fazer isso, né? O professor, apesar de eu ser pós-graduada em docência do ensino superior, ninguém ensina a gente a lidar com um aluno que é adicto. Então, Núbia, não é só essa questão com adicto, não. É porque eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho aí pela Unipsico, sou cooperado e faço atendimento geral no consultório. E eu sou psicólogo também do governo do Estado de Minas, né? Que é o UNAI, né? Grupo de Apoio Educacional, de Apoio com Acolhimento Educacional. E a gente vê que, quando a gente fala na comunidade escolar, muito se fala sobre o acolhimento do aluno, né? Mas pouco se fala sobre o acolhimento não só do professor, mas dos demais professores, dos demais profissionais que estão lá. Porque a escola é composta de muito mais do que professor e aluno, né? Você tem toda uma equipe administrativa de gestão, você tem a equipe que faz, importantíssima, que a gente pouco olha no sentido de que tem que estar tudo limpo. A comida tem que sair na hora, às vezes 2, 3 vezes no dia, né? Até mais, para alimentar tudo aquelas bocas, né? A tua escolas, aqui em Uberlândia, que tem 2.200 alunos. Nossa. Né? Imagina, 2.200 alunos numa unidade escolar para alimentar tudo aquilo, né? Então, esse olhar geral de como funciona a estrutura e para cada uma dessas pessoas dentro dessa comunidade, muitas vezes não há condições, ou não teve condições ainda, de dar algum olhar específico para ele. Está começando incipientemente a gente falar sobre esse assunto. Que legal que surgiu aqui, para a gente poder falar também, né? Porque quando a gente fala dos cuidados com o aluno, passa por isso, na qualificação desses profissionais. Por quê? Você falou muito bem. Professor, vamos olhar para o professor.
de matemática, hipoteticamente. Mas ele é formado para quê? Para dar aula de matemática. Como se o ser humano fosse reduzido a matemática. Exatamente. Agora, quando ele está lá na frente, ele não lida com 20, 30 personalidades diferentes e que tudo pode acontecer ali. E com português também. E com português. Mas o fato é, a sala de aula é um laboratório, e se for adolescente, então, imagina o que tem de hormônios, de desenvolvimento que está ali 20, 30. Então, ele não aprende a lidar com aquilo nas emoções. Aquilo que articular e perceber. Né? E muitas vezes, o pouco que ele pode fazer, ele tenta. E tem aqueles que não tentam. Por quê? Porque a minha função, né, aqueles antigos, né, que a gente fala, a minha função é explicar matemática. Não educar esses mal educadinhos. Né? Não estou falando que o professor, né? Não é essa questão. Mas ele não está preparado, né? Ele não foi preparado. O olhar está mudando um pouco agora, que a gente olhar também para as emoções, aquilo que acontece na sala de aula. Né? Tá mudando um pouco, convidando toda a comunidade escolar a olhar para si e olhar para o outro. Porque é importante a gente pensar que o professor tem que ter olhar o aluno, mas o diretor tem que olhar também o professor. O professor, exatamente. Né? Tem que olhar o vice-diretor, tem que olhar para os especialistas. O diretor de ensino tem que olhar para os professores, não é diretor de ensino? Os diretores todos. Né? Então, esse olhar, né, de olhar, porque hoje um pouco mais avançadinho, não é olhar para o professor, é a comunidade acadêmica, daquela unidade escolar em específico. Isso faz parte, inclusive, da sociedade em torno. Quem é esse entorno? Eu vou aproveitar para voltar a uma fala sua, Djalma, que é uma coisa que eu confesso que me incomoda muito. Eu sempre fui uma mãe que acompanhei muito meu filho. Ele acha que é até demais, tá? E eu ouvi professores contando que chamaram pais lá e eles faziam. Porque eu me tirou nota baixa. Ah, mas é culpa da escola. Como assim? Existe uma máxima, papai e mamãe, que diz o seguinte. Se mais de 50% da sala tira nota baixa, sim, a responsabilidade é do professor, tá? Se menos que isso, ou seja, menos de 50% tira nota baixa, a responsabilidade é dos alunos. É uma receita de bolo, mas é mais ou menos isso. Aí seu filho e mais 2 coleguinhas tiraram nota baixa, e aí o que acontece? Você vai lá e culpa que se fala, infelizmente, o professor e não é. E a gente tem que ter consciência, o professor não está contra a gente, a escola não está contra a gente. A gente tem que, exatamente, unir forças, tá? E eu fiz questão de ressaltar isso, porque quando você trouxe essa questão dos pais, eu vi isso acontecer. E a gente vê toda hora. Exatamente. Então, vamos assumir as nossas responsabilidades, filhos têm que ter rotina, criança e adolescente precisam de rotina, vou trazer a fala do Fábio aqui, precisam de limite, tá? É difícil, dá trabalho, mas, né, a gente precisa assumir também a nossa responsabilidade enquanto pais. Essa é uma questão de carência. Porque, olha só, para eu poder achar que meu filho pode me amar, eu preciso ser mais do que pai, amigo. Então, abro mão de ser pai. Porque ser pai e mãe significa também estabelecer limites e também estabelecer condições para que ele lá fora consiga manejar seus sentimentos e emoções. Começa tudo em casa. Exato. Né? Você larga para uma pessoa que não consegue lidar com frustrações e faz parte do ser humano. Lidar com frustrações e angústias. Do aprendizado do ser humano, né? Porque isso faz parte de você conseguir manejar e viver em sociedade. E aí, Fábio, como é que desculpe, Djalma, como é que as escolas resolvem isso? Porque isso tem a ver com a violência, viu, gente? Tudo que a gente está falando aqui, na realidade, isso esbarra na violência, por quê? Você não dá limite em casa, ele se frustra na escola, ele vai querer brigar com o coleguinha, cair no tapa, jogar no chão, gritar, fazer alguma coisa. Então, a gente precisa entender que tudo perpassa pela educação, tudo perpassa pela educação que essa criança, esse adolescente recebe em casa, pelos nãos que ele deixa de receber também, tá? Porque às vezes a gente diz assim, não vou dizer não, como você disse, para eu ser legal, para eu não ter tanto desgaste com meu filho, mas o que acontece? Na escola ele recebe não, ele vai se frustrar e ele vai partir para a violência. É isso, Djalma? Exatamente.
esses mecanismos sociais de convivência, eles são construídos, como o Fábio já trouxe, desde pequeno. A escola faz o papel de organizar isso. Tem cabido à escola também gerar essa formação que antes não era trazida para a escola. A escola só cobrava que a criança tivesse, né? Que tivesse o comportamento, que soubesse os limites. A escola só conduzia. Para o momento em que a gente vive, a fragilidade que o Fábio traz não é só dos adolescentes, ela também é dos pais, justamente pelo ponto que ele trouxe, porque o pai não quer deixar de ser amigo, ele quer ser mais amigo do que ser o responsável. Do que ser pai. E nessa relação, por isso que o pai nega o erro do filho, porque o erro do filho é o erro dele. Né? E essa projeção é que traz esse transtorno. O que a escola tem feito? A escola promove e propõe diversas ações envolvendo a família, trazendo a família para a escola. Hoje a gente fala que a escola precisa de atividades pedagógicas para os pais e convivência. Eu concordo. E nós precisamos, inclusive, gerar a convivência dos pais com seus filhos. Ver o que eles construam juntos dentro da escola um espaço de formação. Muitas vezes, aí nesses momentos que são criados, a gente percebe que tem filho descobrindo pai descobrindo filho, porque essas relações não acontecem, não ocorrem fora da escola. O problema grande ainda é a pouca participação, é a pouca adesão. É aquela máxima de eu não tenho tempo, eu não vou sair do meu trabalho para... na reunião da escola do meu filho, né? E por muito menos. Nem por ir no psicólogo, escolas, né? Quando a gente olha o PPP, que é o PPP da escola, né, que é o projeto político pedagógico. Projeto político pedagógico, ele tem algumas escolas que colocam estatística de como é a relação com a comunidade, né, e é obrigado a fazer isso, né. Eu já li alguns que a participação dos pais em reuniões é de 15%. Ô papai e mamãe, deixa eu te falar uma coisa. Fora os filhos que não foram planejados, mas são filhos, tem sim a obrigação de ir na escola, tá? Lamento lhe informar, mas faz parte do pacote. Ir na escola, ouvir o professor, acompanhar o desenvolvimento do seu filho e acompanhar de forma verdadeira, tá? Porque quem não assistiu, assista o nosso programa número 1, que a gente fala muito dos erros de diagnóstico, porque tem pai e mãe achando que só porque a criança é criança, o adolescente é adolescente, eles têm TDAH, ou eles são autistas, né? Porque eles ficam dentro do quarto lá o tempo inteiro e a gente não tá trazendo esse menino pro mundo real e aí vem os... Então, nós vamos falar uma coisa chamada Dr. Google. Né? Essas pesquisas que são autodiagnósticas, né? Pela IA, pela inteligência artificial, né? O que eu fiz? Eu desenvolvi um site, né, que é o psicofabioleucad.com.br. Lá mostra um pouquinho do que eu faço na clínica e tal, mas lá no final, lá embaixo, eu criei um íconezinho que é biblioteca. Nessa biblioteca tem transtorno de ansiedade, depressão, conceituação e materiais. Cartilha do que é transtorno bipolar, cartilha do que é o TDAH. Então, assim, cada tema separado por pastas sobre a infância, juventude, adulto, né? Tem uma biblioteca mesmo e tudo que está lá vem de fontes confiáveis. Legal, né? parabéns. Inclusive no trabalho que a gente está fazendo aqui, né, em Uberlândia, um dos trabalhos nós fizemos um mapeamento, e olha como veio a calhar esse nosso bate-papo, né? Nós fizemos um levantamento daquilo que era interessante para as escolas que a gente atende falar durante esse ano. Todos os temas. E foram ouvidos os gestores escolares das unidades, algumas unidades que são parte do meu polo lá. E todos foram pelo ponto de vista de alguma coisa ligada à violência. Que legal. E aí, todas, gente, eu não bullying, posso... Violências, limites e regras, cyberbullying, a violência em si, né, contextualizando. Por quê? Porque a gente fala o seguinte, a violência tem que... Em todos os assuntos a gente tem que criar um assunto transversal, porque a violência, no senso comum, a gente acha que a violência é a violência física, e a gente não sabe, justamente, a gente não sabe
Por quê? Porque a violência psicológica, ela deixa mais marcas, mais poderosas. Olha aí o que aconteceu até na questão da Uberaba. Não foi violência, culminou na violência física, mas alguma coisa aconteceu antes, né? Então, a violência psicológica, a violência sexual, né? Moral, patrimonial, né? Segundo a Lei Maria da Penha. Sim. A verbal, né? Olha a moral, normalmente, né? Ela atravessa, tudo isso atravessa. Só que a gente fala violência, fala o quê? Violência física, né? Normalmente, que é o extremo. E ainda mais quando a gente fala em jovem, que não tem essa amplitude toda dessa visão, né? Então, quando a gente desmistifica, não, bater é violência. Gritar é violência. Xingar é violência, né? Criticar a ideia do outro é violência, né? Falar mal de velhinho também é violência, etarismo, né? Olhar para uma raça e falar que aquilo lá não serve para mim e isolar a pessoa também é violência. Então, assim, é racismo, né? Racismo. É violência. Tem de racismo aí, né? E isso tudo, quando a gente olha, é tudo transversal e tudo compõe uma coisa que é fenomenal, que todas as escolas têm o bullying. E aí, violência se aprende em casa, Fábio? Muitas vezes sim, no seio familiar, porque a gente fala o seguinte, crianças e jovens que são violentos e não se corrigem ao longo do tempo, enquanto dá tempo, porque a mão do Estado, enquanto é jovem, ela é menos efetiva, quer dizer, ela é mais branda, né? Não se prende, se apreende, né? Né? Até a partir dos 12 anos. Se nesse período que o Estado, as pessoas, a sociedade investe, há a possibilidade de fazer uma inversão dessa pessoa que é violenta, desse aluno, essa pessoa, não só aluno no âmbito escolar, mas dentro da infância, da juventude, você consegue mudar, ótimo. Se você não consegue mudar, o que acontece? Quem será esse adulto? Ele será violento. Por que nós temos um índice enorme de feminicídio, de violência familiar? E isso se perpetua e se repete novamente. Você sabe aquela cobra que come o rabo? Né? Se a gente não consegue interferir, é a repetição que a gente fala na psicanálise, que acontece transversalmente na escola, na família. É intergeracional. Né? Ele passa de uma geração para outra. Então, o jovem é violento, porque o pai foi violento, a mãe foi violenta com ele, e a próxima geração será violenta também. E a gente vê muito isso, gente, na violência contra a mulher, tá? Homens que aprenderam a ser machista no seu berço familiar, mas esse vai ser um outro programa, eu só estou trazendo para vocês terem ideia do impacto que é a violência dentro de casa, tá? Que a criança é violenta, o adolescente é violento e com certeza o adulto vai ser violento. E olha só como é poderoso. Nós falamos do homem, importantíssimo, porque nós temos o feminicídio e a maioria das vezes é o homem que bate na mulher, dentro de casa. Então, se é violento na infância, na juventude, será violento lá. Na fase adulta. Quem pega primeiro é a violência, é a família, filhos e esposa, certo? Exatamente. Não é verdade? Então, o momento é a construção. O momento na adolescência de mostrar o que você realmente quer ser a partir das suas escolhas desse momento. E precisa atenção ao que a gente faz. Bom, gente, a gente já está chegando no final do programa, infelizmente. Eu queria encerrar o programa com duas questões. O que a gente pode fazer para diminuir a violência na adolescência, né? E aí eu quero começar com você, Djalma, já agradecendo também. Quero que você se despeça, se quiser deixar suas redes sociais também. Mas fala para a gente, de que forma a escola pode ajudar, né, a gente a evitar, a diminuir ou a acabar, né, a violência na adolescência. Porque, infelizmente, o que a gente está vendo aí, né, gente, não é muito legal, não. Né, infelizmente. Eu acredito muito que o ser humano, ele é feito para se superar. Eu acredito muito que o ser humano, ele precisa, muitas vezes, balançar para se reerguer. E esse momento que passamos é um momento de balanço, é um momento de quebrar certezas, de trazer perguntas e questionamentos que não foram feitos até aqui. E a escola, ela é o primeiro lugar onde tudo isso é questionado.
porque a escola ela tem um caminho, né, de não só de ensino, mas também de aprender, né? E de até um ponto que você também, trouxe. né? Para além do acolhimento, porque o acolhimento, eu vou trazer aqui o acolhimento como uma prática humana, Sim. universal, natural, e que não cabe só à escola. Não, sim, né? com certeza. Mas fazer os questionamentos certos e intervir de modo que você possa reestruturar um caminho, esse é o nosso papel. E isso tem sido feito, eu acredito. E apesar de ser muito ruim, né, toda essa violência, ela tem feito que as pessoas se perguntem das suas atitudes, que elas questionem suas ações, que elas questionem a sua formação, e é isso que a gente tem feito. A escola, ela tem se mobilizado para reaprender, para se reencontrar, para se reescrever e assim construir um caminho mais seguro para as crianças. Então, são encontros, são formações, são discussões, são planos que são traçados, porque não é resolvido da noite para o dia. Né? A gente não vai amanhecer no mês de julho e já com tudo resolvido, né? Mas o caminho já vai ter sido traçado e a gente vai seguir por esse caminho. Temos tido o apoio de todos os meios, né, seja do público, do privado, né, das entidades. Essa união é muito importante. A saúde precisa dar as mãos com a educação e com a assistência social, né, a sociedade, essa tríade, né, assistência social, saúde e educação precisam caminhar juntas, porque o mesmo jovem que é atendido na escola é atendido pelos meios de sociais, né, de auxílio à sociedade e pela saúde. Então, essa tríade é essencial e acredito que é esse o caminho para a gente solucionar. Obrigada, Djalma, de verdade, viu? Você quer deixar suas redes sociais aqui? Eu quero agradecer pela oportunidade de trazer essa mensagem, de vir falar da escola. A escola é a minha vida. Eu tenho aí já 25 anos trabalhando em escola. Acredito no papel da escola, acredito no papel transformador da escola e gostaria muito de dividir isso com todo mundo. As minhas redes sociais, elas são um pouquinho complicadas, né? Mas é Zankov.Pereira. Zankov porque é o autor do meu doutorado, né, que eu me baseio nele para o meu trabalho na educação. Então, Zankov.Pereira é o @ do meu Instagram. Obrigada. Fábio, e a psicologia, como é que a gente ajuda, né, nesse combate à violência na adolescência? Né? De que forma a gente pode contribuir? Ou que a gente já contribui, né? Eu penso que a gente já contribui. Eu penso que a psicologia, né, a psicologia clínica, ela ainda é um pouco elitizada, né, para a gente falar na questão de consultórios. Hoje em dia já está muito menos, está mais acessível, né? Existem os consultórios, mas também existem uma rede de outros pontos de atendimento que é importante que a sociedade saiba, que são as clínicas escola. Se a gente for ver aqui em Uberlândia, nós temos o que são pelo menos 3 faculdades, que eu sei que tem 4 faculdades, né? Que a UFO tem clínica escola, a Pitágoras, a Unitri, Pitágoras, a UNA, todas essas... Saulo, Marilane, queridos. Todas essas faculdades, ela não vai oferecer psicoterapia completa, né? Mas ela vai oferecer o caminho de um acolhimento psicológico, né? Que é os alunos, os últimos anos do curso, vão atender, fazer um encaminhamento, fazer entendimento, né? Então, assim, de certa forma, um buscar desse apoio, né, que as universidades fazem. E existem outros pontos de atendimento na questão da saúde psicológica. Eu acho que a psicologia está sendo introduzida a partir de 2022 dentro da educação, né? Então, veio uma lei federal 2019 com implantação em 2022 que criou os núcleos de apoio aí, né? Em Uberlândia nós temos, não sei se o Uberaba tem, sim, né? Temos também. Que é um grupo de... aqui em Uberlândia a gente tem tanto no estado quanto no município, que são profissionais que estão atuando dentro das salas de aula. Eu faço de uma parte de uma equipe, dessa equipe que é aqui em Uberlândia pelo governo do estado. Então, assim,
quando a gente fala que a gente está conseguindo chegar nos alunos, colocando o ponto de vista, fazendo essas reflexões, porque a gente discutiu um pouco sobre essas questões aqui, a gente põe em sala, né? Ontem mesmo a gente estava numa sala com mais de 70 alunos falando sobre emoções, né? Sobre manejo de emoção, fazendo nosso trabalho, mostrando que é possível fazer mudanças para chegar a ser um adulto, uma construção bacana, uma construção de uma pessoa com personalidade, né? Com uma pessoa que vai sair para o bem, né? Não é? Com uma estrutura forte psíquica, né? Então, assim, nós já estamos nós estamos ocupando um espaço que a gente não ocupava antes na questão da psicologia, que é dentro da educação. Achei maravilhoso o que você falou. A saúde se aproximando, né? Da educação, né? Perfeito. Né? Aqui em Uberlândia tem alguns movimentos, né? De que a saúde se aproxima e a gente também na psicologia se aproximando, mostrando que a psicologia pode ser da saúde, mas ela pode ser educacional também. E a gente mostra, né? Perceber que é importante, o quão importante é isso, né? Para poder ajudar a formar esses jovens, né? Então, assim, a psicologia já está fazendo a parte dele. Precisa aumentar um pouquinho mais, né? Como todas as áreas. Mas também a gente faz essa questão que é do social. Então, o que a gente fala? Tanto os psicólogos como assistentes sociais compondo a equipe para poder trabalhar esse psicossocial dentro das unidades escolares. Tem avanços a serem feitos, mas já começou. Coisa boa. Fábio, você quer deixar suas redes sociais, seus contatos? Fique à vontade. Eu tenho o site, que é o Psicofábio Leocádio. Lá as pessoas podem me conhecer um pouquinho mais. Como eu falei, né? Lá também eu quis criar uma biblioteca, lá no finalzinho. Eu achei fantástica a ideia. Tem uma bibliotequinha lá. Quem quiser buscar informação de verdade, séria, confiável do que é depressão, do que é ansiedade, depressão na infância, ansiedade na infância, o que é burnout, o que é transtorno afetivo bipolar, né? Que é um assunto borderline, né? Então, tá tudo lá dentro de públicos específicos. Coloquei um material também para falar sobre o que é estudante, sobre o que é professor, né? Tem uma biblioteca bem rica lá. Que legal. Fiquem à vontade para usar. Obrigada, né? Então, Fábio. Isso obrigada aí. mesmo. Para você que esteve com a gente até agora, eu gostaria de deixar algumas reflexões. Violência, gente, gera violência. Não tem jeito, tá? Não tem como ser diferente. Amor, compreensão. Não que a gente não vá brigar, dar bronquinha, tem que dar também, tá? Não vamos ser aqui, não vamos viver no mundo de Alice e Nárnia, não, porque não existe isso. Né? Existem as nossas emoções, de vez em quando a gente tá com raiva, tá alegre, tá com medo, tá com nojo. As emoções existem para serem vividas. Mas vamos pensar no que a gente pode fazer para contribuir, tá? Para que esses adolescentes, essas crianças não vivam em violência. Isso vai fazer total diferença no adulto que eles vão ser, tá? Lembrando que esse programa tem um oferecimento da Unipsico, da Clínica Carlos Chagas, da Produz Produtora e, para você que está com a gente, não esquece, compartilha esse programa. Meu WhatsApp, meu Instagram é @psi_, né? O tracinho que fica embaixo, Núbia Carvalho. Me sigam, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo. Bora fazer de novo esse patrocínio seu? Aí você tira o Dr. Carlos Chagas. É verdade, que agora é só o Unipsico. Né? Esse já é só deles? No próximo já é só deles. Então tá bom, vamos lá? Pode ir. Posso ir? E para você que esteve com a gente até agora, eu quero lembrar que violência só gera violência. Tá? Então, um ambiente com amor, com compreensão, tá? E ninguém tá dizendo aqui que você vai virar santo, vai ser canonizado, que você não vai ter raiva, não vai ficar com medo, não vai ficar chateado, não vai ficar triste. Também vai ter alegria. As emoções estão aí para serem vividas, tá? Aproveita sua casa, aproveita seus filhos, aproveita seu adolescente, traz ele para perto de você, porque isso com certeza vai fazer total diferença na vida dele. Lembrando que esse programa é patrocinado pela Unipsico. Um beijo para vocês. Produz Produtora e fica com a gente, compartilha esse programa e os outros. Meu Instagram é @psi_Núbia Carvalho. Até o próximo, fica com Deus. Beijão no seu coração.